quais são elas? Superproteção, parentalidade intensiva. Pais que não deixam os filhos resolverem os próprios problemas. Pais que estão sempre a um passo da frustração dos filhos. Estão gerando adolescentes que não têm resiliência e não estão prontos para enfrentar as adversidades da vida. Segundo, excesso de pressão por resultado. Eu te dou o recurso, mas eu quero a recompensa. E o que é pior, eu te dou um recurso naquilo que eu acho que você tem que fazer. Não se tentou entender se é o que aquela pessoa gosta, ama, tem dom. Então, acaba entrando em depressão mesmo. Vivendo sob efeito de expectativas irreais advindas das redes sociais. Eu falei, o jovem começa a ver tanta felicidade nas redes sociais que ele acredita que o mundo é só felicidade e aí ele acha que a vida dele é pior. E a última, adolescentes precisando de relações fortes com seus pais. Né? Na verdade, aqui é onde eu, quando acessei esse estudo, falei, bom, os 3 primeiros, né, são muito difíceis de trabalhar porque você tem que... A dificuldade do primeiro e do segundo é o limite. O que é super proteger e o que é amar? O que é expressar cuidado e o que é super proteger? Nós vamos cruzar isso. E esse quarto, eu também questionei muito o estudo, que eu falei o seguinte, depois que eu estudei modelos mentais, eu perguntei, será que uma relação forte para você com seu filho é igual para mim? Então, uma relação forte entre pais e filhos depende. Depende da cadeia hereditária. Tem pais que acreditam que filhos pedir a bênção e não questionar é uma relação forte. Eu não acredito mais. Mas é uma questão minha, né? Então é uma questão pessoal. Então a teoria dos 7 R's, também podemos estabelecer relacionamentos de desenvolvimento com nossos filhos. Lembra, aí aqui vem as 5 chaves. Por quê? Porque nós vamos cruzar essas 5 chaves com aquelas 4 trilhas da depressão. Quais são as 5 chaves, né? E também pela teoria dos 7 R's você pode trabalhar essas 5 chaves. E essas 5 chaves, o que elas geram? Relacionamentos de desenvolvimento, isso é uma teoria muito nova, com o seu filho. O meu principal objetivo no Midi Paz é preparar você para criar relacionamentos de desenvolvimento com seus filhos. Então, eu vou mostrar um infográfico agora para você, o infográfico das 5 chaves dos relacionamentos de desenvolvimento. Quais são essas 5 chaves? Então, vamos falar um pouco delas? A primeira, expresse cuidado. Mostre-me que sou importante para você. Olha como nós vamos ter que trabalhar aqui no Midi Paz. Expressar cuidado sem superproteger. Desafie meu crescimento, me empurre para continuar melhorando, mas não cobre as suas expectativas. Não foque e não me avalie e não me reconheça só quando eu der certo. Desafie meu crescimento. Terceiro, me forneça suporte, eu posso cair. Essa trilha, essa jornada que eu estou, essa cordilheira, que até os 21 anos eu tenho pouquíssimas opções, ou quase nenhuma, de escolher a minha cordilheira, eu estou seguindo a cordilheira padrão da sociedade, e a que você, que é meu pai, escolheu, me ajuda. Por quê? Porque eu não nasci com dom para seguir nessa cordilheira. Eu não tenho perfil de inteligência para encarar essa escola. Então me ajuda. Não acaba de destruir minha autoestima. Me ajude a concluir tarefas e alcançar metas sem superproteção. Olha o desafio. Então, o quarto, compartilhe o poder, me trate com respeito e me dê uma opinião. Eu não tenho essa visão, eu não acredito mais no que você acredita, eu sou de outra geração. Me permita ter outros sonhos, me permita seguir outros caminhos. E a quinta, expanda as minhas possibilidades, me conecte com pessoas e lugares que ampliam o meu mundo. Às vezes, como eu falei para você, usando aquele velho ditado popular, às vezes o santo de casa não faz milagre. O seu filho precisa realmente conhecer pessoas fora do universo da casa para que ele conheça. Agora eu vou mostrar mais um infográfico, vou mostrar o terceiro seguido, que eu chamo de matriz do Midi Paz, que é onde nós vamos, que eu construí todo o conteúdo do Midi Paz
foi nessa matriz, aonde eu cruzo as 4 trilhas da depressão versus os 5 chaves dos relacionamentos. Então você tem que saber, expressa cuidado ou é superproteção? Como é que eu desafio o crescimento ou é superproteção? Eu estou fornecendo suporte ou eu estou superprotegendo? Eu estou compartilhando o poder ou eu estou deixando, simplesmente perdendo o controle do meu filho? Eu estou realmente expandindo as possibilidades dele ou eu estou resolvendo todos os problemas para ele? Quando nós preenchermos essa matriz, o MID Paz estará pronto. Bom, a teoria Mentes que Muda afirma que qualquer mudança que envolve a mente precisa ser pensada em 6 diferentes arenas, denominada arenas da mudança mental. Às vezes, você pode estar tentando mudar a mente do seu filho, dos seus filhos, da sua família ou de alguma arena que você atua na sociedade. Vamos conhecer essas arenas? Vou te mostrar um infográfico das 6 arenas que está dentro do estudo Mentes que Mudam. A primeira arena, população de uma região, uma nação, ou seja, uma pessoa que tem poder para mudar uma lei, por exemplo. Vamos lembrar do cinto de segurança, uma lei que muda uma população, uma região, você vai mudar a mente das pessoas. Por mais que se falou por décadas sobre a importância de cinto de segurança. Enquanto não virou lei, ninguém usou. Hoje, todo mundo usa automaticamente. Por quê? Porque a mente mudou. A segunda arena, grupos uniformes. Às vezes você vai fazer um trabalho com grupos uniformes, uma empresa, uma sala como de aula, uma diretoria de uma empresa ou um sindicato. Você tem um grupo uniforme, pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma e você vai trabalhar a mudança da mente dela. Arte ou ciência. Foi provado a força e da arte dessa arena. Pessoas que trabalham nessa arena conseguem, às vezes, gerar uma mudança na humanidade. Nós podemos falar aí de Beatles, por exemplo, né, que marcou uma época. Você pode falar de descobertas da ciência que mudou tudo. Então, arte e ciência é uma arena que costuma mudar a mente de todo mundo. A escola ou ambientes formais de ensino, né, outro ambiente que muda a arena, que pode mudar a mente em escala. Depois você tem o quinto, que é relações íntimas, pessoais ou em grupo. Aqui é quando uma pessoa, aqui eu estou falando literalmente da inteligência interpessoal, uma pessoa tomou a decisão de mudar a mente da outra, uma relação íntima. Eu estou falando isso de um cônjuge, de um amigo, do filho, da relação pai e filho, então essa é. Mas a base de tudo é a sexta arena, o indivíduo. Essa teoria ficou conhecida como a pirâmide invertida das arenas, ou seja, a base mesmo de uma sociedade, a base de qualquer mudança começa no indivíduo. O indivíduo é a mente, é o início de tudo, né? Então, esse infográfico, pirâmide invertida da mudança da mente, ele veio mostrar a forma das 6 arenas. Apesar que o indivíduo é a sexta, mas é ele que segura a pirâmide. Ou seja, tudo começa na sua mente. Eu vejo pais batendo panela, hashtag para lá e hashtag para cá, quando eles não mudam. Eles mesmos não expressam o que eles estão pedindo. Eles estão querendo que os filhos assumam posturas que eles não assumam. Isso não vai funcionar. Isso não funciona. E você vai conhecer no MID Paz um estudo científico feito por um professor, um psicólogo, chamado Chris Argyris, que faleceu em 2013, ele era professor da Universidade de Harvard, que provou que a criança não aprende aquilo que o pai fala. Ele aprende aquilo que o pai faz. Então não adianta ficar hashtag para lá, hashtag para cá, vou bater panela, vou botar fogo no mundo, mas quando ele senta na cadeirinha e fala, mas tudo que ele briga, ele faz diferente. Se você quer uma mudança em qualquer arena, essa mudança começa em você. A segunda são as relações íntimas, os ambientes formais de ensino. Por exemplo, se você quer fazer uma mudança na sua casa, nos seus filhos, a primeira pergunta que eu te faço, esta mudança, esse valor, acontece em você? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer.
Ah, eu quero mudar o ensino, eu quero mudar a educação do meu município, eu quero mudar a educação da escola do meu filho, eu quero mudar a educação do meu país. Por que não? Eu quero mudar a educação do mundo. Então, eu pergunto, quem vai começar uma mudança? Um indivíduo. Por isso que ele é a base. Ah, você trabalha na arte ou na ciência, você quer mudar um conceito? É da sua mente. Ah, eu vou trabalhar um grupo uniforme e homogêneo para construir uma comunidade para a gente fazer uma grande mudança da educação brasileira. Essa mudança tem que ter começado na mente de alguém. E tem que estar na sua. E por último, a população. Às vezes quem está sentado num congresso criando leis. Quem está assinando essas leis e mudando nossa sociedade? Isso saiu da cabeça de um indivíduo. Então, eu quero falar para você o seguinte: seja a mudança que você quer enxergar na sociedade. Pessoal, aquele estudo que eu falei para vocês, que Harvard está fazendo em 153 países, acompanhando a diferença de gênero, eles publicaram em 2019 que as 30 maiores hashtags, das 30 maiores hashtags usadas em 2019, as 10 primeiras eram sobre feminismo. Qual foi o resultado efetivo nos 153 países? Zero. A única coisa que evoluiu foi a questão educacional. Então, o que essa cientista de Harvard e um economista de Stanford estão trabalhando juntos e falando? Enquanto vocês acreditarem que hashtag bater panela, botar fogo na rua vai mudar, não vai. A mudança começa em você. A mudança começa em trabalhar a mente das pessoas. Então, é essa que é a teoria. Então, indo para a nossa reta final, eu quero te contar uma fábula que eu tenho certeza que você conhece, mas eu vou te contar numa visão nova. Uma visão de cadeia hereditária e de modelos mentais. Uma vez um biólogo estava viajando e encontrou numa fazenda uma águia real, presa num galinheiro. Esse biólogo chegou para o fazendeiro e falou: isso é um absurdo, essa águia é o animal, ela é a águia real. É o animal que voa mais alto. É o animal que domina o céu, que deveria... É o primeiro animal que vê o sol nascer. Você não tem o direito de prender essa águia. Ele falou: mas eu nunca prendi essa águia. Essa águia caiu do ninho, quebrou a asa, ela era pequenininha, eu trouxe ela aqui para a fazenda. Pelo contrário, eu contratei um veterinário, eu cuidei dela, eu engessei a asa dela, eu recuperei a asa dela, coloquei ela no galinheiro, junto com as galinhas para ela não se sentir sozinha, para que ela pudesse se recuperar. Nesse processo, ela aprendeu a ser galinha. Olha que legal. Ela cisca, ela come no coxo, ela dorme com as galinhas, ela empolera. Eu não fiz nada. Eu só dei condições para ela viver como galinha. Você quer ver uma coisa? Ele abre a porta, as galinhas saem, a águia sai atrás e falou: tá vendo? Ela não voa porque não quer. O biólogo falou: não, mas a águia não pode contrariar a natureza dela. Deixa eu levar essa águia para uma montanha. Você deixa eu tentar fazer essa águia voar? Ele falou: lógico, eu não tenho apego nenhum. Para mim, eu estou salvando a águia. Eu estou cuidando dela. Ela está presa, eu estou protegido, nenhum animal pode atacar ela. Ela tem ração no coxo, eu resolvo todos os problemas dela. Eu, na verdade, eu estou expressando cuidado. Eu estou fornecendo suporte para essa águia. Aí ele falou, então o biólogo falou: deixa eu expandir as possibilidades dela. E levou a águia para cima da montanha. Chegou lá, a águia ficou do jeito que ela está aí. Ela olhava para um lado, olhava para o outro e falou assim: gente, cadê todo mundo? E aí, nessa hora, o medo falou com a águia. O medo olhou para aquela cordilheira e falou o seguinte: olha, a cordilheira não parece clara e também não parece segura. Você vai mesmo voar? Não é melhor voltar? Não é melhor voltar para o galinheiro e ficar lá com as galinhas? De repente o apego saiu lá do coração da águia e falou assim: volta. Você não pode voar. Mas em compensação, na gaiola você estará segura. Aqui você tem previsibilidade e controle sobre tudo. Os dois elementos que alimentam o cérebro é previsibilidade e o controle. Ele vai dizer isso sempre para a águia.
Olha, você está na gaiola, você até pode voar, mas vamos pensar para o lado bom. Você não faz o que você gosta, você não manifesta a águia, mas você tem ração, você está protegido, né? Depois, o reconhecimento falou com a águia. Você já imaginou o que a galera do galinheiro, o que os dois fazendeiros, né, que criaram você com o maior carinho, que te prepararam para você ser aqui, ó, viver tão bem no galinheiro, o que eles vão pensar de você se você voar e der errado? E se você cair? E se não for tão seguro quanto falam? Bom, depois vem o controle e falou: quem te garante que voar é tão bom quanto falam? E se não estiver te enganando? Aí veio a culpa e falou com a águia: você vai mesmo frustrar todas as expectativas que depositaram em você? Desde pequeno estão te preparando para ser uma galinha. Desde pequeno colocaram essa ideologia, essa crença, esse dogma, todos esses pensamentos na sua cabeça. Você vai mesmo decepcionar essas pessoas que investiram tanto em você, que se sacrificaram, que como se fosse a maior obrigação do mundo, né? Como se fosse o maior favor do mundo. As pessoas se sacrificaram para construir esse galinheiro. Você vai mesmo sair daí? Quantas vezes você foi orientada? Prioriza a segurança. Bom, mas veio uma voz de dentro da águia. E essa voz, cientificamente, tem nome. E essa voz chama-se intuição. E falou o seguinte: em uma gaiola você até sobreviverá, mas você não vai ser feliz nunca. Gente, todos vocês têm a águia dourada dentro de si. Todo ser humano tem a águia dourada. A águia dourada, ela é o quê? A manifestação do seu perfil de inteligência. A águia dourada é teu propósito de vida. A águia quer que você... E quantas vezes nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Será que o que você chama de educar não é engaiolar? Será que você não vai dizer aquela frase? Na gaiola você até sobrevive. Eu não sei se você será feliz. Depois, o instinto, a voz interior continuou. Ouça seu coração. Descubra seu verdadeiro potencial. Águias nasceram para voar. Do contrário, estarão violentando a sua natureza. Então, todos os seres humanos, segundo a teoria das múltiplas inteligências, nasceram com uma águia dourada. Segundo Gardner, com duas. Nasceram prodígio, nasceram com dons, genialidade, para manifestar duas águias douradas. Eu queria te perguntar, você manifestou a sua? Você está subindo a cordilheira que você escolheu? A sua águia dourada já falou com você? Será que você não só não está numa gaiola, como você, pela cadeia hereditária, não está convencendo teus filhos que águias devem ficar em gaiolas? Será que você não está repetindo a história? Bom, a águia dourada está aí, dentro de você. É uma questão, né? A águia dourada, ela é sua essência. Busca essa conexão com ela. Faça o casulo criativo, um processo que é 1 hora do dia que você vai tirar para pensar nisso. Eu vou te ensinar a fazer isso. Isso é técnico. Casulo criativo, se você não tiver técnica, você não faz. E no decorrer do processo, busque se superar todos os dias. Por isso que eu falei para vocês que no meu propósito está bem claro que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E acredita, se você estimular da forma correta e libertar sua águia dourada do medo, do apego, do reconhecimento, do controle e da culpa, que são considerados os 5 inimigos da mente, todo mundo pode alcançar voo. Agora eu volto para a pirâmide invertida da mudança da mente. Como é que uma águia que vive num galinheiro quer convencer a águia do filho dela que está no galinheiro a voar? Por que, se seu filho é uma águia, ele olha para você, enxerga uma águia e pergunta: por que você não voa? Por que eu tenho que sair voando se você não voou? A nossa tendência é repetir o galinheiro. Isso é a cadeia hereditária. Bom,
Por que a maioria esmagadora das águias vive em gaiolas? Essa é uma pergunta interessante. A maioria das águias vive em gaiolas pelas seguintes razões. Primeira, herança de nossos antepassados que não voaram. Eu não voei, meu filho, e sou muito feliz. Esses dias eu ouvi isso aqui. Olha, eu não fiz o que eu sonhava, mas eu não sou infeliz. Claro que foi infeliz. Né? A cadeia hereditária e os modelos mentais. Depois, você tem a segunda razão, falta de estímulo. Você não teve oportunidade para fazer a águia voar. Aquilo que você tem inteligência não se manifestou. Não deram essa oportunidade para você. Então não tem estímulo. Não adianta o seu filho ter nascido prodígio em duas inteligências e você não estimula elas. Como eu vou te falar mais, eu estou seguindo a teoria o que Gardner fala. Independente da idade, você pode manifestar sua águia dourada. Ou seja, você pode descobrir as duas inteligências que você nasceu gênio. Só é uma questão de você estimular. E o terceiro, pelos medos oriundos de experiências ruins. Às vezes você tentou voar, então você estava subindo sua cadeia, chegou no topo, estava se achando que estava pronto para voar, caiu. Nessa queda você fala, eu nunca mais vou tentar voar. O fazendeiro estava certo. Para que eu fui inventar de subir essa montanha? Eu devia ter ficado quieto aqui. E às vezes as pessoas que na sua cadeia antes, seus antepassados, foram águias criadas de uma maneira tão cega que elas não vão admitir nunca esse processo da mudança. Como o mundo conseguiu convencer então tantas águias a viverem em gaiolas? Eu vou mostrar um infográfico para vocês dos construtos biopsicológicos da natureza humana, você vai entender como é que fizeram isso. O primeiro, modelos mentais. A sua mente foi modelada de uma forma a acreditar que uma gaiola é o seu universo. Os cientistas alemães, no começo do século XX, falaram, me entreguem um bebê e escolha o que vocês querem que eu forme. Eu faço um monstro ou eu faço o próximo Gandhi? Através do conceito de modelos mentais, que apesar que modelos mentais, esse nome é bem recente não, mas ele é do final do século XX. Então, os modelos mentais. Então, a inteligência interpessoal e a empatia, se você quiser falar inteligência eu quero criar uma relação interpessoal com alguém, eu quero exercer empatia, se você tem que entender de modelo mental. Não há como desenvolver a inteligência interpessoal sem entender o conceito de empatia. E não tem como entender empatia sem entender o conceito de modelo mental. Então eu vou explicar rapidamente o que é modelo mental. Modelo mental foi uma teoria criada por Peter Senge. Aí, recentemente, uma aluna me perguntou, Ivan, me dá um exemplo dessa competência de estudar e criar um contexto de aprendizagem. Isso aqui é um exemplo. Os modelos mentais nasceram no MIT, um professor de administração de empresas. Os modelos mentais foram pensados sobre a questão de business, gestão de empresa. Eu percebi que tinha um cunho muito forte de psicologia atrás dele. Porque os modelos mentais, para mim, é a explicação toda que faltava para a aprendizagem socioemocional. Depois eu descobri que o mentor de Peter Senge foi um grande psicólogo, que foi Chris Argyris. Então, a teoria dos modelos mentais, ela foi criada no MIT por esse professor, que para mim ainda é um dos maiores pensadores do século XXI. Então, modelos mentais são imagens sobre o funcionamento do mundo gravadas em seu inconsciente, nós chamamos de concepção. Ou seja, observe o que é um modelo mental. O modelo mental são formas, pessoas. Por exemplo, se um bebê nascer, você pegasse isso aqui e dizer para ele, olha, toma um prato. A hora que você for falando pela 100ª vez, toma um prato, para o bebê isso aqui é um prato. Você modelou a mente dele a acreditar que isso é um prato. Podem ter feito isso com vocês. Olha, fica na gaiola. Fica na gaiola. Fica na gaiola. E você não seguiu aquilo que você deveria ter seguido. Isso vale para todos os nossos valores. Por exemplo,
Quando eu fui me reinventar, eu descobri que na minha mente a palavra sucesso tinha sido modelado para uma coisa que eu não acredito. Sucesso para mim está vinculado ao patrimônio que uma pessoa conseguia acumular. Eu acreditava nisso. No status, no emprego. Hoje eu acredito que sucesso são pessoas que vivem em paz de espírito. Mas esse é o meu modelo mental. Modelos mentais são coisas muito pessoais e você pode ter certeza. É o que você mais herdou na cadeia hereditária. Então, sempre que você deparar por uma cena que já foi julgada pelo seu cérebro, você não enxerga mais a cena. Você enxerga o que já está modelado. Se você foi programado a ter preconceito com um tipo de determinado arquétipo de pessoas, todas as vezes que você cruzar com aquele arquétipo, a decisão já está tomada. A sua mente já está modelada. Entre em valência negativa e se afaste daquelas pessoas. Da mesma forma que você pode ter sido criado, que um determinado arquétipo é positivo, todas as vezes que esse arquétipo aparece, mesmo que a pessoa não seja de confiança, você vai receber uma mensagem do cérebro de valência positiva, é ok, pode se aproximar. Né? Então, você pode ter certeza. O segredo para educar para mim é modelar a mente e, consequentemente, a personalidade e o caráter de nossos filhos. O que mais me choca, existe um estudo na Alemanha que um modelo mental pode viajar por 42 gerações dentro de uma família. Gente, eu estou falando de ter coisas, verdades no seu inconsciente do século XIV. Isso tem que ver, porque hoje em dia as gerações foram muito diminuídas em tempo. Eu descobri modelos mentais que já viajaram 420 gerações. Por exemplo, a questão da posição da mulher na sociedade. Há quantas gerações você acha que está do jeito que está hoje? Você acha que nasceu agora, no século XX? Ou talvez 1000 anos antes de Cristo? Então, dependendo da forma que um conceito, um valor, uma crença, uma verdade, tudo isso são modelos mentais, ou seja, formas que sua mente foi modelada. Isso pode viajar 42 gerações e é a tua fonte de sofrimento. Então entenda que todo indivíduo, que eu chamo de sistema, que pode ser essa pessoa ali do meio, traz em sua história modelos mentais, herdados de gerações anteriores, que é o que eu chamo de cadeia hereditária. Com estas verdades, eles vão estabelecer relações interpessoais. Para isso existe a inteligência interpessoal. Será que você está estabelecendo relações interpessoais baseada no que você pensa ou baseada em modelos mentais que estão vindo de outras gerações? Talvez de 42 gerações atrás. Né? Ou modelos mentais que a pessoa desenvolveu no decorrer da vida, algumas repletas de sofrimento que definiram valores e crenças. Né? Então, mudar a mente de alguém, mudar a mente do seu filho, mudar a sua mente, mudar a mente de um indivíduo, significa mudar o modelo mental. Tecnicamente falando, cientificamente falando, quando eu falo, eu mudei a minha mente, eu teria que falar, eu criei uma nova sinapse para um novo modelo mental. Então eu julgava esse arquétipo de pessoa dessa forma. Através das metaferramentas eu decidi julgar que essas pessoas devem ter esse conceito na minha mente. Então eu preciso criar uma nova sinapse. Então mudar um indivíduo é você mudar um modelo mental. Esse arquétipo não é pior, ele não é negativo e aí você pode mudar. Então, mudar a mente do indivíduo significa mudar o modelo mental criado em nossa consciência, isso está dentro da sua consciência, e só podemos afirmar que a mudança ocorreu quando houver uma mudança inconsciente, ou seja, tiver criada a sinapse. Os nossos modelos mentais determinam não só apenas como vemos o mundo, mas também como agimos. Porque, lembra que eu falei, a emoção é o primeiro passo, não volitiva. A forma que você traduz aquela orquestra fisiológica, sentimento. Sentimento é um modelo mental. Por isso que quando eu citei aquele exemplo de duas pessoas na frente de um chefe agressivo, um lê agressividade, define aquele sentimento ruim que ele está sentindo, o outro pode ler como desprezo.
Os sentimentos não são universais. Os sentimentos serão explicados pela sua forma de agir, pelos seus modelos mentais. Então, os modelos mentais determinam não apenas como você vê o mundo, mas também como você age. Por quê? Porque vem as emoções, depois vem os sentimentos, os pensamentos, que na verdade 99% já estão pensados, e em cima dos pensamentos o comportamento. Tudo isso é esse bloco. Então o modelo mental é esse cubo. Imagina que é esse cubo, formado por diferentes peças. E quais são essas peças que vão se unindo para tomar uma decisão? Primeiro, as emoções, os sentimentos, os pensamentos e o comportamento. Essas coisas e as interconexões. E para cada verdade, para cada crença, para cada valor que você tem na vida, isso é considerado um modelo mental. Então, para cada coisa dessa, você montou um cubo. Para o sucesso, para sua mãe, para a palavra mãe, para a palavra pai, para a palavra educar, é um cubo. Junto com a palavra vem emoções, sentimentos, pensamentos, volição, vontade, o que você vai fazer. Por isso, pessoal, que entre a cena que você olha e a decisão e a sua atitude, leva meio segundo para o cérebro disparar emoções, buscar o sentimento que você classificou, definir o que você disse que tem que pensar naquela hora e agir. Todo esse processo é feito por este conceito. O modelo mental é um conjunto de ações que o cérebro vai tomar. Então, emoção tem tudo a ver com ação. Por quê? Porque as emoções estão vinculadas aos seus modelos mentais. E você vai repetir a história enquanto você não encontrar os modelos mentais que estão te levando a esse ponto. Então, os modelos mentais, eles falam entre eles através das sinapses. Um modelo mental pode conter milhares de complementos de outros modelos mentais. Por exemplo, às vezes você vai uma palavra vai conectando com outros. Às vezes um cubo, para te dar uma ordem, para definir um comportamento, ele aciona mais 100 cubos. Eu vou te dar o exemplo da águia. Então, os modelos mentais, né? Existe um cubo no seu inconsciente, que a gente chama de modelo mental, está aí no seu inconsciente, chamado felicidade. O que é felicidade para você pode ser completamente diferente para mim. Eu não chamo isso de felicidade. Aí, quando você escuta a palavra felicidade, o cérebro fala, peraí, mas felicidade e segurança tem que estar junto. Isso já são sinapses falando. Existe um modelo mental no seu inconsciente de felicidade. Existe um modelo mental no seu inconsciente de segurança. E, de alguma forma, pela sua cadeia hereditária, por hábitos educacionais, linkaram esses dois cubos. Felicidade é igual a segurança. Então, talvez felicidade não seja fazer o que você gosta. Felicidade é ter previsibilidade. Era melhor a gente saber o que vai acontecer antes de você tomar essa decisão sempre. Não arrisca, não. Fique na gaiola. Para quê? Ser feliz não é voar. Mesmo que você seja uma águia, ser feliz é viver uma vida com segurança, previsibilidade, ter plano de saúde. E assim as pessoas vão vendendo os sonhos delas. De repente surge um novo cubo. Controle, né? Então agora, a hora que você escuta a palavra felicidade, ela não só busca todos aqueles 5 elementos, emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos, como ela conecta a palavra felicidade à segurança, previsibilidade e controle. Então, um modelo mental está totalmente relacionado à cadeia hereditária. Às vezes, na sua família, felicidade tem que estar vinculada à segurança, previsibilidade e controle. Às vezes, na sua família, felicidade é voar, fazer o que ama, desapegar de coisas materiais, viver uma vida leve. Mas por isso que muita gente separa.
Porque muitos modelos, a maioria dos modelos mentais que são conflitantes, só surgem depois do nascimento do primeiro filho. Por isso que 64% dos divórcios no mundo acontecem depois do primeiro filho. E aí, vem um modelo mental que diz o seguinte: rapaz, você quer saber o que é felicidade? É uma gaiola. Às vezes isso veio lá de sua cadeia hereditária. Ó, você ouviu a palavra felicidade, em meio segundo o seu cérebro falou: felicidade, eu já sei o que é, as emoções que eu tenho que sentir, isso tem que ter segurança, tem que ter previsibilidade, quer saber? Felicidade para mim é viver numa gaiola. Ter ração no coxo, é viver como uma galinha. Eu não posso voar, em contrapartida eu tenho tudo que para mim está vinculado à felicidade. É assim que o modelo mental funciona. As pessoas acham que os modelos mentais eles operam sozinhos. Não. Eles operam trabalhando, conectados um com o outro. Então, quando você olha, você é feliz na gaiola? Pô, felicidade? Peraí, mas felicidade é segurança. Eu estou seguro na gaiola. Felicidade, pô, eu tenho previsibilidade. Eu sei a hora que a ração chega, eu sei a hora que eu tenho que ir dormir, eu sei a hora que eu tenho que acordar, eu tenho meu passeiozinho no terreiro da fazenda. Pô, eu tenho previsibilidade. Pô, eu tenho controle. Aqui minha vida está sob... Quer saber? Eu sou feliz sim. Na verdade, essa não é a sua felicidade. Aqui entra as metas ferramentas. Aqui você é pensar sobre o que eu penso. Será que eu realmente sou feliz? Então, dependendo da sua criação, sua mente pode estar modelado para acreditar que o mundo se resume a uma gaiola. E assim nós prendemos milhares de águias em gaiola. E se você não libera a sua gaiola, provavelmente você não liberará a do seu filho. Isso é uma questão de cadeia hereditária. Assim nós transformamos águias em galinhas e gaiolas em universo. Existem 5 modelos mentais que são os inimigos da mente. Você tem que encontrá-los. E isso é o papel do MID. Não se preocupe. Você só consegue encontrar esses marks, que são os inimigos, que eu chamo de marks, através de método. Precisa de processo para você fazer isso. Eu levei anos para desenvolver esse processo. Como encontrar escondido nos meus valores, no meu inconsciente, em crenças, medo, apego, reconhecimento, controle e culpa. Então, o que significa MARC? M é medo, A, apego, R, reconhecimento, validação. Lembram, na aula anterior eu falei que o reconhecimento tem 2 aspectos. Ele é o alimento da alma quando ele vem naturalmente. E ele é o destruidor da mente quando você começa a ir atrás dele. Por quê? Porque aqui ele é MARC. Quando você vai atrás do reconhecimento, ele é o MARC. Quando ele vem naturalmente, ele é a melhor coisa que pode vir, é o alimento da alma. O C, por que são 2? O C ali está no plural? Porque tem o controle, você quer controlar tudo, e a última é a culpa. Então, os MARCs são modelos mentais que nos levam ao sofrimento e estão nas raízes de todos os conflitos humanos. Desde um simples desentendimento de um casal, uma guerra entre 2 nações. A publicação final do estudo de modelos mentais mostra que todo conflito humano, se você for na raiz dele, tem um choque de modelos mentais. Modelo mental, para mim, é o conceito mais importante para se desenvolver aprendizagem socioemocional. Modelos mentais estão totalmente relacionados diretamente à inteligência interpessoal, como você estabelece suas relações. Sem entender modelo mental, é impossível exercer empatia. Sem entender cadeia hereditária, você não entende de onde eles vieram. Então, modelos mentais são verdades, crenças que você vem carregando por gerações. Os marques, eles estão escondidos nos seus valores, nas crenças, nos sentimentos. Por isso que eles não são universais. Liberdade é um valor. Será que liberdade para você, para o seu cônjuge, para o seu filho é a mesma coisa? Experimenta. Você vai ver a dificuldade de construir sua matriz de valor. Então, os marques, eles atacam o principal e único valor considerado universal da humanidade, a paz de espírito. Enquanto tiver um dos 5 marques dominando a sua mente, você estará sem paz de espírito. Sem paz de espírito, você não dorme e não é feliz. Então,
O meu principal objetivo, ensinar os pais a encontrar os seus marques para que eles possam, primeiro, checar se já não transferiram esses marques para a próxima geração, transformar esses modelos mentais primeiro em si e depois nos filhos. E se não passaram, transforme em você e já passe da maneira que você acredita e não que fizeram você acreditar. Bom, eu encerro esse bloco, né? Estou encerrando então o segundo bloco. Estamos fechando e vamos caminhar aí. Acredita, essa aula inteira, todo esse conceito de empatia, cadeia hereditária, modelos mentais, foi só para te explicar uma inteligência. O universo da inteligência interpessoal. Obrigado, te vejo no próximo bloco.